Olá, crianças, tudo bem? Tudo bem, terceiro ano? Bom, hoje nós vamos estar estudando juntos o nosso livro de língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos estar iniciando a nossa quinta unidade lá do nosso livro, certo? Então, aqui, ó, lá na página 120 do livro de vocês, tá bem? Nós estaremos iniciando a unidade 5, tá bom? O nome da nossa unidade 5 é Da Boca para Fora. Esse é o nome da nossa unidade. Aqui logo no início a gente pode poder observar, na página inicial aqui, né, no desenho inicial, nós temos uma senhora contando, né, uma história para essas crianças. Então, nessa unidade, nós vamos estar abordando a contação de histórias, as fábulas, os textos, tá bem? Então, vamos lá. Aqui na nossa página 122, o nosso livro ele já traz uma tarefinha pra gente. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos construir uma história, tá? Juntos, todo mundo junto, dando um pedacinho, até construir uma grande história, uma grande aventura, dependendo do assunto que a gente fosse trabalhar lá na sala, certo? Nós iríamos construir a nossa história. Mas aqui ele traz essa proposta de fazer uma história maluca, que é construir essa história. Então, vocês aí em casa podem estar construindo a história de vocês. Usem a imaginação, tá? Uma história bem legal. Pode ser uma história de aventura, uma história com suspense, uma história com tesouro, fadas. Vocês decidem, certo? Mas uma história bem bacana. Então, eu quero que vocês produzam essa história aqui, como vem pedindo aqui no nosso livro, certo? Agora, nós vamos aqui para nossa fábula, tá bom? O nosso primeiro texto da nossa unidade 5 é uma fábula. Vocês já leram uma fábula? Tenho certeza que sim. Mas a gente vai ler juntos essa aqui que o livro trouxe pra gente, tá bom? O nome da nossa fábula, que é o nosso primeiro texto aqui da nossa unidade 5, é A Raposa e o Corvo. Então, estejam bem atentos, tá? Na leitura, eu vou ler junto aqui com vocês. Mas quando vocês forem ler, prestem atenção nas pontuações que aparecem aqui na nossa fábula, tá bom? Que no nosso próximo vídeo a gente já vai estar abordando sobre esse assunto, sobre as pontuações, tá? Então, vamos fazer a leitura da nossa fábula aqui. Então, vamos lá, tá? Fazer a leitura da nossa fábula. A Raposa e o Corvo. Vamos lá, iniciar. Um corvo roubou um belo pedaço de carne e, segurando-o no bico, foi pousar no galho mais alto de uma árvore. Uma raposa que ia passando viu um magnífico pedaço de carne vermelha. Postou-se embaixo da árvore e disse: Como você é bonito, corvo! Suas penas são negras como a noite brilhante, como as folhas molhadas. E que linda cauda, uma verdadeira flor azul. E as asas? Quem diz que as asas da águia são bonitas, nunca viu as suas, caro corvo. Você poderia ser o rei dos pássaros, mas, mais que isso, o rei dos animais. Só lhe falta... E a raposa se calou. O corvo inclinou a cabeça e olhou para baixo, com um ar impaciente. Queria perguntar o que lhe faltava, mas não podia abrir o bico. A raposa suspirou e acabou dizendo: Só lhe falta a voz, meu caro. Lá em cima da árvore, o corvo se angustiava, muito nervoso. Embaixo, a raposa continuava a suspirar, alisando a relva com a cauda. Por fim, o corvo abriu o bico e o crocitou. Cras, cras! Quem disse que eu não tenho voz? Cras, cras! Na mesma hora, a raposa abocanhou a carne que o corvo deixou cair e se afastou, gritando: Voz você tem, meu caro corvo,
Mas para se tornar o rei dos animais, precisa de outra coisa, de cérebro. Então, essa foi a história do corvo e da raposa, né? O que a gente pode entender sobre essa história? Vamos pensar um pouquinho aqui juntos. A raposa queria o quê? A carne do corvo, né? O corvo iniciou a história roubando um pedaço de carne e indo lá para o galho mais alto da árvore, não foi isso? E a raposa, esperta passando, viu o corvo com aquele pedaço de carne. E ela começou a cobiçar aquele pedaço de carne, né? Querer para ela. E o que ela fez? Ela ficou papeando o corvo, né? Ficou elogiando, dizendo que ele tinha penas lindas, que ele era muito lindo, poderia ser o rei dos animais. Mas ela estava falando tudo aquilo porque ela queria o pedaço de carne dele, não é mesmo? E o corvo, já agoniado, né, sem saber o que fazer, acreditando na raposa, decidiu abrir o bico e falar que ele tinha voz, sim. Só que nisso que ele abriu o bico, a carne dele caiu, não foi? Então, o corvo também não pensou muito bem, né, na hora. Então, a gente pode observar que a raposa, ela estava enganando o corvo, né? Ela estava mentindo para ele, bajulando ele, para tentar pegar dele aquele pedaço de carne que ele tinha, certo? Então, nas fábulas, a gente pode observar que as fábulas são histórias que sempre vão trazer uma mensagem por trás, um ensinamento. Por isso que algumas fábulas sempre vem lá no final aquele moral da história. Vocês já viram? Sempre que tem é porque vai dar um ensinamento do que aquela história quis trazer pra gente. E a maioria das fábulas são trabalhadas com animais. Em vez de personagens como pessoas, geralmente elas são escritas com animais, tá bem? Então essa foi a nossa primeira história, né, nessa nossa unidade 5, que foi a fábula do corvo e da raposa. E agora vai vir a atividade, tá bem? Que é aquela interpretação de texto, que são aquelas perguntinhas sobre o texto que nós lemos, tá bom? Então, agora lá na página 124, vem a interpretação de texto, tá? Que é o estudo do texto. Então, aqui vocês vão realizar as atividades aqui, tá bom? Então, aqui vem perguntando qual é o título da fábula que vocês leram, quais são os personagens, tá bom? E aí, vocês vão escrevendo, tá? Aqui nesse quadrinho amarelo, vamos ler o que tá escrito lá. Geralmente, o título das fábulas é formado pelo nome dos personagens. Exemplo, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, a rã e o boi. Então, geralmente na fábula, já lá no seu título já traz os personagens que vão participar daquela história, tá bom? Daquela fábula. No nosso caso, foram quem? A raposa e o corvo, certo? Então, aqui vocês vão realizar essa interpretação de texto, essas perguntinhas que são acerca da nossa fábula, tá bom? Aqui, ó, na página 126 e 127, também continua, tá bom? As perguntas sobre a fábula, tá bom? Nós vamos ler aqui só esses quadradinhos amarelos, que eu vou estar continuando a explicação, tá? Mas as perguntinhas, vocês conseguem fazer. É tudo de acordo com a fábula que nós lemos, tá? Aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, ó. As fábulas são contadas ou escritas para transmitir um ensinamento, como eu falei lá no início. Ou para fazer uma crítica a um comportamento. Por isso, muitas vezes, elas apresentam, no final da frase, o que resume esse ensinamento ou essa crítica, que vai ser a moral da história. Então, geralmente, nas fábulas sempre vem lá no finalzinho a moral da história, que foi o que aquela história quis nos ensinar, quis nos passar, tá bom? Aqui, ó. No tempo que as primeiras fábulas foram criadas, para não fazer críticas diretamente às pessoas, para não apontar as pessoas, né? Preferiram inventar as histórias com personagens. E esses personagens eram animais. Animais que tinham características humanas, como a vaidade, a tolice e a ganância. Então, quando decidiram criar as fábulas, as histórias, decidiram criar personagens feitos com animais, né? E não com pessoas. Mas que esses animais teriam atitudes que os humanos têm, né?
que é praticar a mentira, né? A ganância, que foi o que a raposa também queria. Ela mentiu, ela quis aquilo que o outro tinha. Então, ela se fingiu de amiga dele para roubar o pedaço de carne. Então, as fábulas sempre elas vão trazer uma história pra gente, tá bom? Um ensinamento que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, na nossa vida, tá bem? Então, crianças, vocês vão realizar essas atividades, tá? Do livro, de acordo com a fábula que nós lemos, da Raposa e do Corvo, tá? E as atividades de interpretação vão até aqui a página 127, tá bom? Então, nós iniciamos lá na página 120 e vocês vão até a página 127 fazendo as atividades, certo? Nos próximos vídeos a gente vai dando continuidade à nossa unidade, tá bem? Então, terceiro ano, até logo, tá? Estudem, façam as atividades. Qualquer dúvida pode estar me mandando, certo? Grande beijo, até lá!